Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 27, onde a Bíblia vai nos dizer: Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas aos sábios e oculto e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Quero estar meditando com você nessa palavra, meus amados, aonde aqui a Bíblia está nos dizendo, Jesus está dizendo, meus amados, que Ele dá graças ao Pai, porque o Senhor escondeu as coisas aos sábios, aos cultos e revelou aos pequeninos. Meus amados, a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele derrama graça na vida daquele que é humilde. Quando Jesus está dizendo aqui que ele revela os seus mistérios aos pequeninos, são aqueles que se humilham diante da presença do Senhor e pedem a direção, e pedem a ajuda do Espírito Santo. Porque aqueles que firmam na sua própria sabedoria e no seu próprio conhecimento não conseguem compreender as coisas de Deus. Tanto é que ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia vai dizer que o homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque para ele tudo é loucura. E aquele que é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é entendido. Aquele, meus amados, que enxerga de maneira natural, que firma na sua própria sabedoria, não entende os mistérios do Senhor. Porque, meus amados, os mistérios do Senhor são revelados através do Espírito Santo. E só pode receber o Espírito Santo aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que reconhece que é falho e pecador e recebe o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Por isso a Bíblia vai dizer para mim e para você, meus amados, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor, é pelo poder do Espírito, como está ali em Zacarias 4:6. É o poder do Espírito Santo, meus amados, é a graça do Espírito Santo que revela aí, meus amados, as grandezas de Deus para aqueles que abrem o coração, para aqueles que se humilham, para os pequeninos, para aqueles que se acham grande e sábio aos seus próprios olhos, esses são reprovados. Os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei ali, não compreenderam quem era Jesus, o próprio Deus encarnado. A Bíblia vai dizer ali em Romanos, no capítulo 10, quando o apóstolo Paulo vai falar dos judeus, do versículo do 1 ao 3, ele vai falar: eu posso falar para vocês que o povo judeu é um povo que tem zelo por Deus, mas o zelo deles não baseia no conhecimento verdadeiro, porque procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. O homem natural, ele firma na sua própria justiça, na sua própria sabedoria. Ele acha que ele é capaz, ele acha que ele vai conseguir agradar a Deus. E é esse que fica julgando as outras pessoas e condenando as outras pessoas. Por quê? Porque ele se acha melhor, ele se acha capaz. E ele não consegue compreender, porque o diabo mantém essa pessoa na cegueira. É essa pessoa que o diabo consegue cegar através da religiosidade, através ali do conhecimento humano, através da própria sabedoria do homem. É onde, meus amados, as pessoas são cegadas. Para nós, meus amados, recebermos da graça e do favor de Deus, nós devemos ser pequeninos. Nós devemos nos humilhar diante da presença dele. Nós devemos exaltar o Senhor Jesus e entender que é pela fé, que é pela graça, pela bondade de Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu. Todo mérito é de Cristo. Quando mais nós reconhecemos que o mérito é de Cristo, mais graça e mais mistérios, meus amados, Jesus Cristo revela para os seus pequeninos, né? É o que ele vai dizer aqui no versículo 26, pois assim foi do agrado do Pai revelar as coisas aos simples, aos humildes, àqueles
que se achegam diante de Deus com humildade, aqueles que se achegam diante do Senhor com simplicidade, aqueles que reconhecem que precisa de um Salvador. Repare que a Bíblia vai dizer que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É interessante a gente fazer uma reflexão nessa fala de Jesus, porque quando vai ali em Romanos, meus amados, no capítulo 3, no versículo 12, a Bíblia diz, meus amados, que todos pecaram, todos estão distantes da glória de Deus. Romanos 3, 23, não há um justo sequer. Então, quando Jesus está dizendo que ele não veio chamar o justo, é aquele que se acha justo, mas ele veio para os pecadores, para aqueles que reconhecem que precisa de um Salvador. Para esse Jesus Cristo veio. Não há um justo sequer em si mesmo. Nós só podemos ser justificados pela fé em Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus para mim e ele é a justiça de Deus para você. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que o justo ele vai viver pela fé, ele vai colocar a confiança em Deus e não vai firmar em si mesmo. Aquele que firma em si mesmo cai no engano. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos levará à morte. Mas Cristo é o caminho da vida. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E todos aqueles, meus amados, que pegarem esse caminho, precisa se humilhar, precisa se render diante da presença de Deus, precisa abrir o coração, precisa reconhecer que é falho e pecador e precisa de um Salvador. Muitos acreditam que por suas próprias bondades e seus méritos chegarão ao céu, mas a Bíblia diz, meus amados, que todos erraram, todos falharam. Não há um justo sequer, nós só podemos ser justificados pela fé. Quando a Bíblia está se referindo que não há um justo sequer, não há uma pessoa, meus amados, que por suas próprias obras possa agradar a Deus. Todas dependem de Jesus Cristo. Todas dependem de um Salvador. Somente Cristo pode salvar e libertar. O pessoal da velha aliança, eles foram salvos porque creram no Salvador que viria. E nós agora que estamos debaixo da nova aliança, nós cremos num Salvador que já veio. Jesus Cristo me libertou e Jesus Cristo libertou você. Ele diz ali: conhecereis a verdade vos libertará, em João 8,32. E ele é a verdade. Somente Jesus pode libertar. Somente Jesus pode nos limpar de todo pecado. A Bíblia diz em Romanos 8,1 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo Jesus toda maldição é quebrada e nós somos libertos, nós somos livres, né? Olha o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 11:27, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Você só pode conhecer o Pai se Jesus Cristo revelar para você. E para Jesus Cristo revelar para você, você tem que dizer sim para Ele. Você tem que declarar sim para Jesus. Você precisa receber Jesus. Se você não tomar essa decisão e se render a Cristo, meus amados, não tem como você receber a revelação, porque Ele é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a revelação, meus amados, de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Por isso ele diz ali em João 3,16, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A Bíblia vai dizer que Deus ele amou o mundo todo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que crê vão ter a vida eterna. Em João 3,18, quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. O estado de todo aquele que não crê é de condenação. Só pode ser livre através de Jesus. Por isso, tem que se humilhar diante da presença de Cristo. Tem que reconhecer que é falho. Tem que se tornar pequeno diante do Senhor. E aí, meus amados, Ele vai derramar graça e vai levar você ao próximo nível. Ele vai exaltar. Ele exalta os humildes. É Cristo que exalta. É Cristo que coloca de pé. É Cristo, meus amados, que vai colocar você no topo da montanha, que vai tirar você do atoleiro e vai colocar você no topo da montanha. Se você crer, Ele diz, vinde a mim. Todos estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O alívio somente Jesus pode dar. E todos aqueles que se humilharem e virem até Ele vão receber esse alívio. Amém? Guarde essa palavra dentro do teu coração.
se humilhe diante da presença de Deus. Os humildes serão exaltados, serão honrados, e aqueles que se exaltam serão humilhados diante do Senhor. Amém? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram receber essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Seu poder. Que haja libertação, que haja o renovo, Pai. Que os familiares dos ouvintes agora sejam tocados, sejam impactados, sejam livres. Eu oro declarando cura, libertação, salvação. Eu oro agora, Pai, para que todos, ó Pai querido Senhor, se tornem, ó Pai querido Senhor, na força do homem pequeno diante de Ti, para que o Senhor venha nos exaltar e nos tornar grandes no Teu reino. Nós tomamos posse da vitória pela fé, em nome de Jesus. Jesus Cristo é a nossa vitória. Amém.